Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus por mais um momento na presença de Deus, para ouvirmos a mensagem que o Senhor tem para nossas vidas. Glórias a Jesus Cristo. E a palavra que o Espírito Santo me deu está no Salmo de número 46. Na verdade, o Senhor falou muito comigo hoje sobre enfermidade física, o sofrimento de alguém que padece este mal. E eu procurei uma palavra na Bíblia, dentre tantas palavras que tem sobre enfermidade, sobre pessoas doentes. E o Espírito Santo me deu o Salmo de número 46. Ele sabe fazer tudo perfeito, nós não sabemos. E é esta palavra que eu quero ministrar e que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, de toda a consolação, possa colocar as suas palavras na minha boca, para que esta mensagem nos edifique, nos fortaleça, em nome de Jesus. Primeiro versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glórias a Jesus. Meu Deus, nunca este versículo é tão forte dentro de nós quando passamos por enfermidades físicas. São momentos difíceis, são momentos de angústia, de suplício, de padecimento, de sofrimento. São momentos difíceis demais. Mas a Bíblia Sagrada diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na hora da aflição, na hora da dor, da inquietação. Nós temos o nosso Senhor. A Bíblia garante que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Glórias a Jesus Cristo por isto. Então, eu não sou da área de saúde, cientificamente não sei falar sobre doenças, porque não é a minha área, mas, louvado seja Deus, quero falar pelo lado de nós sermos cristãos, como enfrentamos esses momentos difíceis, momentos dolorosos. Eu não falo, por favor, de uma gripe que a pessoa tem eventualmente, uma gripe sazonal, uma rinite, coisa rápida assim que usando um paliativo a pessoa fica logo boa. Eu estou falando de doenças crônicas e também agudas que causam muita dor, muito desconforto. E muitas vezes elas não têm cura tão rápida. Louvado seja Deus. Quando nós vemos na Bíblia os exemplos de pessoas que estiveram doentes, enfermas e que receberam a cura da parte de Deus, é um fortalecimento muito grande. Porque é o mesmo Deus ao qual nós servimos. Glórias a Jesus. Temos bastante exemplos na Bíblia de pessoas que foram alcançadas pelo livramento, pela misericórdia de Deus, no momento de suplício por causa de doenças físicas. Glórias a Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, no momento de enfermidade assim de longa, é como se fosse uma tempestade que parece que não vai cessar, que não vai acabar. É algo muito difícil. Até a alegria para fazer as coisas mais
prazerosas que existem, a pessoa não tem. Quando a pessoa está padecendo de alguma enfermidade física. E é uma coisa constante. Não há alegria. Verdadeiramente, a alegria que nós temos é a alegria do Senhor dentro de nós, que é a nossa força para continuar vivendo. Mas alegria, assim, diante, porque esse corpo daqui, ele é frágil. Ele não aguenta muito sofrimento, muitos baques. Ele começa a gritar, a reclamar, em forma de dor, de desconforto. Não é fácil. Visitas a médicos, remédios, exames. Nós sabemos que muitas pessoas, graças a Deus, glórias a Jesus, têm plano de saúde e podem usufruir, de algo muito importante, principalmente nos dias de hoje. E, graças a Deus, pessoas que também têm condições de comprar medicações para ir testando até a pessoa ficar boa. Porque tem doenças que não são fáceis de serem resolvidas. Mas há outro grupo que não tem condições de arcar com nada, não tem um plano de saúde. Depende do sistema público de saúde, que só Deus pode socorrer quem precisa recorrer, a Ele. Não é fácil, não vou dizer a você que é fácil. Para marcar uma consulta, às vezes, é com 2 meses. É muito sofrimento. A pessoa, às vezes, está com a doença instalada e não tem condições de estar com o médico, compartilhar, contar, porque os exames tem que marcar também, passar pela regulação. Meu Deus, só Jesus Cristo de Nazaré para socorrer a cada um. Além da pessoa estar doente, ainda tem que passar por tudo isso. Mas eu louvo a Deus que, em meio a este sofrimento, a esta angústia, conforme diz aqui no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos dá força para continuarmos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Socorro bem presente na hora da angústia. Ele é. Então, na verdade, só quem passa por alguma enfermidade e que sofre muito, principalmente durante um longo tempo, é que pode dimensionar esse sofrimento. É muito difícil mesmo. É muito difícil. Você veja que o contexto histórico desse Salmo de número 46 é quando houve o livramento do rei Ezequias ali com o seu povo diante dos assírios, liderado por Senaqueribe. Então o povo estava em profunda angústia também, porque era um exército muito mau, muito perverso, que estava vindo contra eles. Então eles estavam ali em desespero, estavam ali com muita tensão para resolver aquela situação, correndo perigo de vida. Mas é uma angústia terrível e uma enfermidade física é uma angústia terrível. Tem também as enfermidades emocionais que abrangem muitas áreas, muito sofrimento, muita coisa que atinge a mente da pessoa. Uma coisa também que o Espírito Santo estava me lembrando muito hoje são os problemas emocionais, o estresse do dia a dia, as preocupações, o desespero muitas vezes para resolver as coisas e às vezes não há condições para tal. Então,
essa tensão toda, esse desespero todo interior, muitas vezes repercute em doenças físicas. Tem as doenças psicossomáticas também, mas o que o Senhor me tocava muito era sobre as doenças físicas, sobre enfermidades físicas. Se o Senhor um dia quiser me usar para eu falar sobre essas outras que atingem a mente, que a depressão, meu Deus, a síndrome do pânico, meu Deus, o desespero na alma, o medo, tudo isso, amém. Mas o que o Senhor me tocava muito era sobre enfermidades físicas. Não é que a pessoa tomou uma pancada na perna e a pessoa está doente. São doenças que eu falo internas. Doenças que causam dor, que causam muita aflição. Que eu louvo a Deus, porque temos um Deus que nos socorre. Às vezes as pessoas, infelizmente, há pessoas muito naturais e dizem assim para as outras, você tem que ter fé. Se você tivesse fé, você já tinha ficado boa. Meu Deus, Deus sabe trabalhar com cada um. Nem todos são iguais. Cada um é de uma maneira a situação. Então, muitas vezes a pessoa, claro que tem fé. Quem não tem fé? Quem é servo de Deus genuíno que não tem fé nele? Mas às vezes o problema é tão sério, é tão doloroso, que deixa a pessoa para baixo mesmo, abatida, muitas vezes no chão. É dia após dia o sofrimento, sem trégua, não é fácil. Não é fácil, não. Mas esses problemas nos fazem amadurecer. Muita gente, quando vê a outra mal, por uma questão até assim de amizade, solidariedade, diz assim, eu imagino o que você está passando. Meu Deus, só quem imagina é a própria pessoa. Ou então, se a pessoa já passou por aquilo, porque há problemas, há lutas, que só quem sabe é quem está vivenciando na sua própria carne. Você se lembra de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne. Tudo leva a crer. A Bíblia não diz, eu também não estou afirmando aqui, que era algo físico. Era um espinho na carne que o fazia sofrer. E Deus disse a ele o quê? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a resposta de Deus foi esta. Então Deus não vai trabalhar com todo mundo da mesma maneira. Deus sabe fazer. Jó passou aquele sofrimento intenso, cruel. Aquele cativeiro, 1 ano. Muito difícil. Mas os leprosos chegaram diante de Jesus, os 10 leprosos. Jesus disse, olha, se apresentem ao sacerdote. Quando eles foram, obedeceram ao comando de Jesus, eles foram curados. Deus sabe trabalhar. Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra dele estava doente, com febre. Jesus a curou imediatamente e ela começou a fazer as coisas para servir a eles. Então não adianta a pessoa tentar dar uma de fortuna e passar para outra pessoa que isso é fácil, que não tem problema. Não. Só quem sabe é quem passa. Agora, Deus levanta pessoas com misericórdia para orar, para suplicar, para jejuar, quando nós estamos num momento difícil desse. Tem muitos, a verdade é essa, que não estão nem aí para o sofrimento alheio. Muitos até dizem que vão orar e não oram.
E muitos acham que nada é uma besteira. Isso aí todo mundo tem. Não sabe o que é padecer na carne. Mas nós temos um Deus que ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É medicação, meu Deus, é muito corre-corre, é muita luta para resolver a situação. E parece que quanto mais a pessoa tenta ficar boa, se tratar, mais as coisas permanecem iguais. O sofrimento dá uma trégua, alguns momentos, depois volta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é fácil, não é. Então, eu estou aqui, para dizer que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que ele, nesse momento difícil, que só Deus sabe, meu Deus, é quase um momento, sabe, como de solidão. Porque a pessoa está sentindo aquilo ali, ela está, na verdade, todos que estão, ao redor dela, digamos, familiares, tal, estão sofrendo em vê-la sofrer, se a amam mesmo, mas não sentem, não imaginam o que é aquele sofrimento. Entendeu? Eles nem imaginam. Eles têm misericórdia, mas não imaginam. Então a pessoa está ali, é como, sabe, entre aspas, é um desamparo, assim, a pessoa fica igual uma criança. O sofrimento, a pessoa pesquisa uma coisa, pesquisa outra, vê como é que faz, o que é que resolve. E o pior, quando a pessoa muitas vezes vai para pesquisar na internet sobre algum sintoma que ela tem. Aí, muitas vezes vem coisas lá horríveis, quando a pessoa lê aquilo, piora. A melhor coisa é primeiro a gente buscar a Deus e depois, seguindo a direção de Deus, a gente buscar ajuda médica. E quando formos ao médico, nós precisamos antes orar. Antes, não é na hora de você sair que você vai orar. Você marcou médico para daqui a 5 dias. Comece a pedir a Deus, para Deus usar o médico, para o Espírito Santo falar através dele, para Deus usar a medicina, se Deus quiser, porque Deus tem poder para curar o homem de qualquer maneira. Se a pessoa foi ao médico e foi curada, foi Deus quem curou. Claro que foi Deus. Deus deu inteligência ao médico. Deus deu inteligência aos bioquímicos, às pessoas que trabalham em laboratório para criarem medicações para determinadas doenças e problemas físicos. Então, tudo, na verdade, vem de Deus. Então, esse momento é um momento difícil, porque nesse momento, quando passamos por isto, precisamos de pessoas que tenham amor no coração para estarem junto conosco em oração, em súplica por nós. Porque só assim nós conseguimos vencer. Não tem outro jeito. Não existe. A verdade é esta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós verdadeiramente amadurecemos muito nesse momento de doença física, porque o sofrimento te leva, na verdade, a uma maturidade maior. Você começa a ver as coisas sempre menores, assim, os outros problemas sempre menores, porque a doença física é algo que causa dor, causa aflição permanente. Então você começa a ver problema financeiro, é grave, é terrível, mas o de saúde, problema de saúde é pior,
Porque quando você tem saúde, você pode fazer tudo. Mas imagine a pessoa com dor, sofrendo de alguma doença crônica ou aguda. O que a pessoa vai fazer? Então, a misericórdia também, né, aumenta muito na pessoa. Mesmo que a pessoa já seja misericordiosa, graças a Deus que há pessoas assim, mas quando passa por um momento desse, aquele sentimento, aquela característica aumenta mais. A pessoa consegue ver as outras com um olhar de mais amor, de mais assim, de querer resolver as coisas, de querer ajudá-las. Glórias a Deus, porque temos o Deus que Ele sabe trabalhar. Ele sabe fazer tudo perfeito. Claro que muitas vezes, no momento desse, falta entendimento. Claro que sim, nós somos humanos, somos fracos demais. Então, às vezes ficam as perguntas, os questionamentos, porque o sofrimento físico intenso leva a gente a fazer muitas perguntas a Deus, que por causa da nossa ansiedade, pelo sofrimento, a gente não entende às vezes a resposta de Deus. E muitas vezes Deus está falando conosco, mas aquele suplício, aquele padecimento ali é tão horrível que impede a gente de entender a resposta de Deus. Até o silêncio dele, porque o silêncio de Deus é Deus trabalhando por nós. O que foi que Jó disse diante do extremo sofrimento dele? Em Jó 30:20, eu clamo e tu não me respondes. Estou em pé e para mim não atentas. Então Jó disse isso, entenda, é assim, porque muitas vezes as perguntas ficam dentro da pessoa que está padecendo. Por que eu estou passando por isso, meu Deus? Me diga, eu fiz alguma coisa? Por que, meu Deus? Por que tanto sofrimento, meu Deus? Não é fácil, não é fácil. Só quem passa é quem sabe, somente. E quando a pessoa, ela não é uma pessoa misericordiosa, não é, naturalmente não é, se ela passar um momento deste mesmo, realmente de sofrimento mesmo, físico, ela vai mudar. Talvez ela não mude completamente, mas ela vai ser mais sensível ao sofrimento alheio. Ela vai estender as mãos. É verdade. Quando estamos assim, passando por um processo desse, nós conhecemos mais o Senhor. Porque buscamos mais a Ele, muitas vezes, durante várias vezes no dia, até onde nós estivermos, no mercado, no trabalho, na rua, numa farmácia, na cozinha, onde estivermos, nós estamos ali pedindo a Ele socorro, importunando o Senhor para nos curar. E vemos o agir dEle, vemos a misericórdia dEle derramada sobre nós. Vemos, mas o que é que nós queremos quando estamos assim? A cura completa. O fim do sofrimento. E muitas vezes, conforme eu já disse, não vem logo. O de Jó demorou 1 ano. Muito terrível. Quando estamos assim, nós dependemos mais de Deus. Estamos na mão dele. Porque muitas vezes a pessoa vai no médico, passa remédio. Aquele remédio ali, às vezes, é um paliativo.
alivia, mas não cura. Aí vai testar outro. Aí você sabe que remédios alopáticos, principalmente, causam efeitos colaterais. Às vezes a pessoa melhora numa coisa, alivia em uma coisa e afeta outra área do corpo. Então a pessoa fica, meu Deus, é muito difícil. É muito difícil. Por favor, nós temos que ter sensibilidade, pelo amor de Deus, diante do sofrimento alheio. Porque quando a pessoa ela é fria diante do sofrimento alheia, ela um dia, lá na frente, ela vai entender o que é sofrer. Porque ela precisa passar por essa experiência para aquele gelo se quebrar dentro dela. É verdade. Porque imagine alguém que está padecendo e a outra pessoa está vendo ali, muitas vezes pode fazer algo e não faz. Pode estender as mãos de alguma maneira e não faz. Imagine Deus olhando do céu. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. É impossível, nós que somos servos de Deus. Tem muitas pessoas que não são ainda, mas que têm um coração magnânimo. Já pensou nós que somos servos de Deus, olharmos para o sofrimento alheio e não sentirmos nada, somente frieza? Isso não é cristianismo. Não é. E Deus nos prova muitas vezes. Duas coisas em relação a mim que mais mexe comigo, que mais me faz sofrer diante do sofrimento humano, é quando eu vejo alguém com dor ou com fome. São duas coisas que me tocam profundamente. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver ali. Mas isso aí é Deus que coloca esse dom da misericórdia dentro de nós. E quando a pessoa não tem, ela precisa pedir a Deus. Porque nós não podemos dizer: você vai ficar boa, você vai ficar bom. Deus é fiel. Muitas pessoas usam isso aí como jargões somente, sem nenhum sentimento de amor, nem de misericórdia, nem de compaixão. Não vale nada diante de Deus isso aí. O que vale é nós darmos a mão. O que é que nós podemos fazer por alguém que está sofrendo com um padecimento físico, com uma doença que precisa de socorro, que precisa de cura? Porque são momentos muito difíceis de passar. É como eu disse, né? É como se fosse uma tempestade. Cada hora é uma coisa. É sofrimento que não para. É clamor, é súplica. Muitas vezes é grito de dor. Mas o Senhor, a Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Glorificado seja Deus. Quando estamos assim, vivendo um momento deste, nós sabemos que dependemos do Senhor completamente. Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Torre forte é o Senhor, e para lá nós vamos nos esconder nele. No momento de sofrimento, de dor, o que nos resta é suplicar a Deus o socorro, a cura, é pedir a Ele incessantemente.
É perguntar a Ele também, o que é que eu posso fazer, meu Deus? Muitas vezes a pessoa muda a alimentação também. Quando a pessoa passa por um processo de enfermidade, muitas coisas ela não deve comer, principalmente açúcar, derivado do trigo, né? Muitas vezes o leite também faz mal, entendeu? Porque é inflamatório, piora ainda mais o problema. Então a pessoa vai ajustando até aquilo ali resolver e a pessoa vai eventualmente come essas coisas aí, mas não todos os dias, não como um costume diário. Então, aí nós vamos fazendo perguntas a Deus, pedindo a Ele, como é que eu faço, meu Deus? Me guie, meu Senhor, pedindo sempre a Ele, a direção dEle, sempre. Ele vai guiar, se Ele quiser médico, Ele vai guiar tudo, Ele vai guiar, Ele vai falar profundamente através dos médicos. Deus fala, porque Deus os constituiu para, né, curar, ou se eles não puderem curar, aliviar o sofrimento humano. E quando o médico diz que aquilo ali não pode resolver a medicina, só Deus. Mas tem doenças que são crônicas ou agudas, que não são doenças, né, que a medicina desengana, diz que não tem cura. Mas a pessoa vai tentando as medicações. E quanto mais medicações tomar, é pior. Principalmente se for antibióticos, anti-inflamatórios, porque causam outros problemas. Arrasam com o intestino. Aí vem outros problemas, meu Deus, só Jesus. Por isso que nesse momento difícil, o que nós precisamos fazer é buscar a Deus e continuar servindo a Ele. Se fazemos a obra dEle, continuar fazendo a obra dEle. Continuar exaltando o nome dEle de todo o nosso coração. Porque é Ele quem cura, é Ele quem nos liberta do sofrimento. Ele é um Deus misericordioso. Né? Há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Há um tempo de sofrimento imenso, mas há um tempo de cura, de alívio, de socorro de Deus. Da pessoa olhar e dizer, Senhor, não sinto mais nada. Eu estou curada, meu Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele é o Deus que cura, é Jeová Rafá. Por isso que sempre eu vou dizer, primeiramente, precisamos buscar a Ele, para Ele dar direção para tudo. Ele vai dar direção. Ele vai, através das nossas orações, usar os médicos se Ele quiser. É forte demais isso. Como Deus usa os médicos. É sobrenatural. Os médicos, muitos deles, nem imaginam como Deus os usa como instrumento do Senhor para curar muitas vidas, para verdadeiramente dar um fim ao sofrimento físico de muita gente. Claro que tem o sofrimento também da alma, o emocional, aí é outro lado. Mas o Espírito Santo de Deus, e quando nós vivemos um momento deste, que é um momento que não é nada fácil, dia por dia com aquele problema ali, pedindo socorro a Deus, da hora que levanta até a hora que vai dormir. Tem uns momentinhos de alívio, mas o sofrimento é permanente. A nossa confiança em Deus aumenta, porque nós sabemos que só Ele pode resolver.
Porque ele tem todo o poder para resolver todas as nossas causas, até os impossíveis. Até quando a medicina diz, olha, né, quando os médicos dizem, nós só vamos até aqui. A partir daqui, não temos condições mais. Quando os médicos dizem isso, Deus tem todo o poder nos céus e na terra para resolver aquela situação. Imagine quando os médicos dizem, não, você vai ficar bom. Vamos tratar, fazer um tratamento, vamos resolver essa situação. Oh, glória a Deus. E Deus entra dando inteligência aos médicos. Deus usa poderosamente a medicina a nosso favor. Glórias a Jesus Cristo. Você veja que a Bíblia, no Novo Testamento, fala de Lucas, que era médico. Você veja aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher padeceu durante 12 anos. Você já parou para pensar o que é um fluxo sanguíneo durante 12 anos? Hemorragia. Aquela mulher estava viva por um milagre. Deus já estava agindo na vida dela, que ela nem imaginava, senão ela não estava de pé mais. E Jesus a curou, ou seja, teve um fim aquele padecimento. Tem um fim. Eu creio nisto. Eu creio que todo sofrimento físico, toda doença, que Deus faz alguma coisa para nos socorrer, para nos curar, para nos ajudar. E para também, no caso de Paulo, nos dar a graça dele. Aí é um mistério de Deus. Aí nós não podemos entrar porque é Deus. Deus sabe como fazer. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu creio nisso, que há um fim, há um momento para ter o fim. Agora, entenda, nós não podemos confiar só em remédios. Nós temos que confiar primeiro em Deus. Primeiro. Nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. E Deus vai nos dar direção. E Deus vai usar os profissionais de saúde. Como sempre, Ele faz isso. Louvado seja Deus. Versículo 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eita, a coisa tá pegando fogo. A coisa está terrível. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E ele diz aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então a Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa cidade somos nós. Este rio é o Espírito Santo de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No momento de maior sofrimento, de maior dor, decorrente, da falta de saúde física. A Bíblia diz que há um rio, há o Espírito Santo dentro de nós, que nos alegram, que nos alegra diante de tamanho sofrimento e aflição. Ele é o Espírito Santo, o nosso amigo, no momento de lágrimas, de dor, de sofrimento, no momento de padecimento, temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito de toda misericórdia dentro de nós, para nos socorrer, para dizer, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. E eu te fortaleço com a destra da minha justiça.
Glorificado seja para sempre o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se você está passando por algum problema de enfermidade, o Espírito Santo está dentro de você para te socorrer em todos os momentos. Para te dar sossego, calmaria, para dirigir tudo e por fim lhe dar vitória. Deus está no meio dela, Deus está no meio desta cidade, que é dentro de nós, que somos nós. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Nós somos cidade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós somos, conforme o versículo 4, santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos. O Espírito Santo habita dentro de nós, dentro. É o Espírito que nos dá a mão no momento mais difícil, que nos faz acordar muitas vezes, que só Deus sabe, no momento da enfermidade física. Muitas vezes, quando passamos por um momento assim, dizemos assim: Senhor, eu só quero ter uma vida normal, como todo mundo tem, acordar normal, passar o dia normal e dormir normal. Mas às vezes aquela coisa está ali o tempo todo, afligindo, doendo, causando mal-estar, sofrimento, é muita coisa, tudo junto. Louvado seja Deus. O versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É para lá, o versículo 1 diz o que? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É onde nos escondemos e onde achamos força para viver, para querermos viver, para continuar. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele está conosco em todos os momentos. Não te deixarei, jamais te desampararei, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não há mal que dure para sempre. Há um momento, há um tempo da vitória chegar. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nossa alma, diante do sofrimento físico, precisa aquietar, porque ela fica empolvorosa, ela fica querendo resolver a situação, querendo logo uma solução. Mas ele está dizendo aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele resolve todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades. Quando você tomar a Santa Ceia e você ingerir o pão, que simboliza o corpo de Jesus, fale com ele, diga: Senhor, a tua palavra diz que o teu corpo foi na cruz para a cura das minhas enfermidades físicas. Nós temos que trabalhar com o espiritual e conforme a direção de Deus, com a medicina, mas precisamos sempre ter o espiritual rotineiramente nas nossas vidas. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é refúgio. Ele é fortaleza. Bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus para sempre. Então, essa mensagem de hoje, eu até disse ao Senhor, Senhor, o Senhor só me deu o tema, que era sobre enfermidade física. Ele falava muito comigo isto, mas eu poderia ir na Bíblia em várias pessoas que estavam doentes, que ficaram curadas.
né? Como eu falei também sobre os leprosos, a sogra de Pedro, sobre Paulo, sobre o rei também, o rei Ezequias, estou falando agora, que Deus, ele estava padecendo de uma enfermidade, Deus deu 15 anos mais de vida a ele. Glórias a Jesus. Deus o curou durante 15 anos e depois o recolheu para a glória do nome dele. Então, é mais para compartilhar, é para quem está passando por isso saber, você não está só. Há pessoas que te amam, que podem não saber o que você está sofrendo na sua carne, porque é algo individual, é algo pessoal, mas essas pessoas estão com você, te confortando, te ajudando, buscando a Deus para te socorrer. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Há pessoas de corações bom coração, que nos ajuda, que nos dá a mão, que não nos deixa de forma nenhuma nesse momento de aflição. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Claro que há pessoas que a pessoa até se entristece, se surpreende em ver tanta frieza, tanta dureza de coração, porque não se compadece do sofrimento alheio. Mas Deus sabe tratar com cada um. Deus sabe agir nos corações. Deus sabe dar experiência a cada um. Mas o importante, se você estiver passando por isso, o Espírito Santo habita dentro de você, dentro de você. Ele vai fazer a obra completa. E nunca se esqueça de algo. Tudo isso que passamos aqui na terra é temporário. Chegará um dia da nossa redenção final, quando estaremos com Ele, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem aflição, sem padecimento, sem suplício, sem desconforto, sem dor, sem nada disso. Glórias a Jesus. Que o Espírito Santo te guarde e te cerque em volta. Que essa palavra ministrada nesse momento, que fique dentro de mim, dentro de você, que nos fortaleça para que a gente possa passar pelo deserto do sofrimento físico. Passar, porque a Bíblia diz o quê? Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. O que Deus quer dizer com este versículo? Quando passares, ele não diz quando ficares. Então você não vai ficar assim. Você está passando por isso. Mas o Senhor, o Deus de toda misericórdia, ele vai completar a vitória. Pode não ser de vez, como quando ele curou aquele cego, Bartimeu, foi de uma vez só, mas aquele outro cego que está no livro de Marcos 8, se eu não me engano, o Senhor passou o cuspe no olho dele e ele não ficou curado totalmente, ele viu os homens como árvores. E depois Jesus fez de novo o processo da cura e ele ficou curado. Então, tem problemas de enfermidade que há etapas que Deus faz assim. É Deus que sabe trabalhar. A nossa função é continuar pedindo, clamando, suplicando, importunando o Senhor todos os momentos. E não murmure, nunca murmure, nunca. Use esse sofrimento para você buscar a Deus, para se ajoelhar, clamar a Ele, adorar o nome do Senhor, ouvir louvor, meditar nas escrituras sagradas, adorar a Ele, se consagrar no altar dEle. Aproveite, porque Ele vai se revelar a você e vai te usar como instrumento dEle para a cura de vidas, para a libertação, para Deus te usar para muitas pessoas que estão padecendo, que precisam de uma mão amiga, precisam de uma palavra, precisam de uma ajuda de alguma maneira, e Deus vai te usar para o nome dele ser exaltado.
Que o Espírito Santo te cubra com o sangue de Jesus, te dê vitória, 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 vitória em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.